Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que reservamos, Senhor, para estudar a sua palavra. Peço, Senhor, cada dia mais nos revele, Senhor, a sua palavra. Permita, Senhor, que nós venhamos compreender o seu querer. Dá-nos, Senhor, a sua sabedoria, a sabedoria que vem de ti, Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender cada dia mais. E muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa nossos familiares, abençoa nossos amigos, Senhor. Vai libertando, vai curando, vai sarando, Senhor, todo mundo que está necessitando de uma cura. E muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar Mateus, capítulo 22, dos versículos de 34 a 40. Vamos falar acerca do grande mandamento. Então vamos lá. Mateus, capítulo 22, versículo 34, que diz: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então os fariseus, lembra, tem os fariseus e os saduceus. Saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição, né? Eles não acreditavam em espíritos, em anjos, né? E não acreditavam na ressurreição, né? A gente viu isso lá no versículo 23, né? No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, certo? Então, continuando. Então, os fariseus souberam, né, que o Senhor Jesus tinha feito os saduceus ficarem mudos, né? Eles não conseguiram dar uma resposta ao Senhor Jesus. E reuniram-se no mesmo lugar. Versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo... Então, um dos fariseus, que era mestre da lei, né? Doutor da lei. O que é isso? Aquela pessoa que tinha um conhecimento, bastante conhecimento, né, na palavra de Deus. Então, essa pessoa, esse fariseu, tentou o quê? Experimentar ao Senhor Jesus. Então, ele foi testar o Senhor Jesus, interrogando ele. Versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, ele perguntou ao Senhor Jesus, chamando o Senhor Jesus de mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Então o Senhor Jesus respondeu, né, a pergunta desse fariseu, que o grande mandamento é amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. E em versículo 38 ele continuou: este é o primeiro e grande mandamento. Então, nosso grande mandamento é amar a Deus acima de tudo, né? Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Levítico 19, 18 diz: não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. E para encerrar, no versículo 40 diz: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que, amados? Todos os mandamentos, né? Temos os 10 mandamentos, uma série de leis, né? E aí, todos os mandamentos diz respeito a coisas que podemos fazer e infligir ao quê? Aos outros, né? Não matarás, não cometerás adultério, não dará falso testemunho contra ninguém. Então, são ações que nós infligimos a uma outra pessoa.
Mas se nós amamos ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, assim como nós não desejamos o mal para a nossa vida, nós também não desejaremos o quê? O mal às outras pessoas. E dessa forma, não vamos infligir, né, nenhum dos mandamentos. Entende? Então, quando você ama o teu próximo, implicitamente você está cumprindo todos os outros mandamentos, uma vez que você não causa mal a outra pessoa. Então, não matarás, né? Não adulterarás, certo? Amar a Deus para o povo judeu era fundamental para toda a vida. E o mandamento de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, era muitíssimo conhecido. Hillel ensinou que Levítico 19, 18, ordenando que amasse seu próximo, também era um mandato fundamental. Mas Jesus uniu esses dois mandamentos de tal forma que alguém fazer de outra forma seria uma tolice ou um absurdo, pois Jesus disse: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? O relacionamento correto com Deus é um pré-requisito para produzir o relacionamento correto com os outros, né? Então, se nós temos um Deus, nós cremos um Deus e servimos a um Deus, né? É fundamental que nós também, o quê? É um pré-requisito termos um relacionamento correto com os outros. Nós não podemos fazer mal às pessoas, né? E falarmos que nós obedecemos a Deus, porque não faz sentido. Se Deus é amor, se Deus quer que nós sejamos bondosos, né? Então, como a gente pode servir a Deus e fazer coisas ruins aos outros? Entende? Uma pessoa, né, não pode servir a dois senhores, né? Fala sobre servir a Deus e servir ao dinheiro, mas também se nós verdadeiramente servirmos a Deus, não tem como nós fazer mal ao nosso próximo, aos outros, às outras pessoas, certo? Desculpa, amados, vocês devem estar percebendo no fundo do vídeo que está fazendo um barulho. Orem pelo Rio de Janeiro, orem verdadeiramente pelo Rio de Janeiro, para que Deus tenha misericórdia das pessoas que moram em comunidades. Eu peço para vocês, irmãos, estejam orando pelo Rio de Janeiro, que a situação é realmente muito difícil. Amados, então é isso. Vou ler novamente do 34 ao 40 para encerrarmos. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, amados, esses dois mandamentos abarcam tudo o que os profetas diziam, tudo que a lei passa, né, para nós fazermos. Se nós amamos o nosso Deus, né, de todo o nosso coração, nós verdadeiramente o quê? Obedecemos a Ele. Eu gosto de imaginar um filho com uma mãe. Se um filho ama essa mãe, ele obedece a ela. Independente de ele estar ou não na presença, claro que vamos ter, assim, eu estou fazendo uma comparação boba, porque nós estamos na presença de Deus a todo momento. A gente não se esconde da presença de Deus, né? A gente pode ir para maiores alturas do céu, até maiores profundezas dos oceanos, e nós não vamos sair o quê? Da presença do Senhor. O Senhor vai estar vendo a gente. Mas eu gosto desse exemplo de um filho com a mãe. A mãe fala: filho, olha, você está indo para a escola, mas eu não quero que você tome esse caminho. O caminho tal e tal, ali é perigoso, eu não quero que você passe ali. Tem coisas ali que eu não quero que você veja.
Se esse filho verdadeiramente ama a essa mãe, ele vai obedecer. Ainda que ela não vá andar o caminho dele até a escola junto com ele, ele vai o quê? Ele vai obedecer à mãe, mesmo que ele saiba que a mãe dele não vai saber ou não vai saber que ele tomou o caminho que ela falou que não queria que ele tomasse. Entende? Mas independente da vista, por assim dizer, ele obedece. Por quê? Por amor, por temor, por obediência. Então, se nós amamos nosso Deus acima de todas as coisas, nós vamos o quê? Obedecer a Ele. E Ele quer que sejamos bondosos, que amemos uns aos outros. Então, isso também abarca o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E se nós verdadeiramente amamos as outras pessoas, o nosso próximo, como nós amamos a gente, nós não faremos mal a eles. Por quê? Porque assim como desejamos o bem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, assim desejaremos também o bem para quem? Para eles. Então, ali os fariseus, né? Esse fariseu, doutor da lei, quis experimentar o Senhor Jesus, quis colocar o Senhor ali à prova, né? Mas o Senhor Jesus respondeu com essa resposta que abarca, né, toda a lei e os profetas. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.